Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Estamos aqui, mais uma vez, para compartilhar assuntos relacionados à área de engenharia e muito conhecimento com vocês. Eu, a engenheira Gisele. Olá, pessoal! Tudo bem? E hoje a gente vai falar de um tema legal. Normalmente a gente fala muito de temas técnicos, Sim, né, Gi? Assim, sim, muito, sim. muito técnico. Impermeabilização também acaba sendo a nossa área, a gente fala bastante. Mas a gente se preocupa muito com a impermeabilização, né, com relação à saúde da edificação. Mas ela tem um impacto muito grande na saúde dos usuários, né, dos moradores, do pessoal que habita nas nossas edificações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com um convidado muito especial que faz um trabalho excepcional nessa área, né, não, Gi? Nossa, eu vou ter a honra de ler o currículo dele aqui. Conta pra nós. Como já disse, né, em vários outros, vocês vão cansar de ouvir isso, minha memória não ajuda, então eu vou ler o currículo dele aqui. O nosso convidado de hoje, ele é doutor em comunicação pela USP. Olha só, pessoal, o peso da gente desse gravar currículo. um podcast com um profissional desse, meu Deus. Ele é o diretor executivo do Movimento Construção Saudável, é proprietário da editora Núcleos Rumos, foi diretor de Educação Ambiental da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, professor e escritor, foi consultor de comunicações e negócios das empresas Duke Energy, L'Oréal, Alcoa, Andrade Gutierrez, Mattel, Unilever. Ó, nossa, não acaba mais. Só peso aqui, hein, gente? E entre outras, seja bem-vindo, Júlio. Muito bem-vindo, Júlio. Oi, meninas, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar. Nossa, esse currículo aí lido dessa forma, eu fiquei até lisonjeadíssimo, né? Ressaltou tudo que eu fiz na vida. Você viu, né? Fantástico. Você tinha até esquecido de tanto, né? Passagem. Eu sempre digo o seguinte, o mais importante de todo o meu currículo é que eu sou filho do seu Moisés e da dona Manuelina. Só, absolutamente só isso. O resto, gente, a gente vai conquistando, mas isso não traduz tudo que a gente é. O mais importante é da onde a gente veio, com certeza, o que a gente faz. Isso é o mais importante, né? Sim. A origem, a jamais história. Esquecer das nossas jamais origens. esquecer. Então, o mais importante do currículo para quem está assistindo a gente é isso. É construir uma história baseada na sua formação, na sua família, no isso seu aí. pai, na sua mãe. Seus princípios. O resto a gente vai conquistando e se divertindo com tudo isso. Ao longo do processo, né, Júlio? Isso aí. Com certeza. Eu sempre falo, eu não sou o professor doutor, eu sou o Júlio. O professor doutor é uma consequência. Eu conheci o Júlio pessoalmente hoje, né? Mas já tinha visto você nos eventos, tudo em função do seu trabalho. Mas a hora que eu vi o currículo lá no grupo, falei, meu Deus, eu falei, caramba, não sou. Fiquei preocupada agora de gravar com o professor doutor. Para com isso, é só bobagem. Júlio, que legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Para falar de um tema muito importante, né? Geralmente a gente vem falando muito da impermeabilização, mas do ponto de vista técnico, né, de saúde das edificações, de durabilidade, de valorização de patrimônio, de custos e prejuízos, mas eu acho que é o principal, né, a questão do bem-estar, da saúde, isso, né, da habitabilidade pelas pessoas nas edificações. E eu achei muito interessante, li, né, bastante sobre o tema, a Gi já está envolvida com vocês já há algum tempo, né? Velha companheira de trabalho. Que legal. Não que ela seja velha, é velha no sentido de temporalidade que a gente trabalha. Ela não gosta que fala de ela tempo é um bebê, né? Eu já sou um senhorzinho, ela é um bebê. Júlio, como que nasceu essa ideia? Como que começou esse movimento da construção saudável? Então vamos lá, essa história ela é de 2019, ou seja, nós somos jovens efetivamente, somos crianças, é um movimento criança ainda, que vai fazer 4 anos de existência, eu particularmente vou fazer 3 à frente do movimento. Ele foi pensado pela Fabiola Vasconcelos Secom, que é a diretora da Mactra. A Fabiola se reuniu então com o Marcos Bicudo, que é o presidente da Vedacity, e eles convidaram o Ariovaldo Torelli da Viapol e o Jorge Cardoso da SICA para comporem aí esse movimento. Convidaram outras empresas também, mas na sequência veio a pandemia. Então eles começaram a fazer um trabalho, a decidir sobre o que fazer, como a gente pode mudar e conscientizar pessoas para algo tão importante que é o bem-estar e a saúde. E aí a Fabiola se reúne então com essas 3 pessoas e com esses 3 gestores, uma mulher à frente de uma atitude tão positiva e social,
que é diretora, é mãe, é arquiteta, então ela resolve congregar os homens em prol de uma causa comum num setor que vocês sabem muito bem, um setor árido, que é a construção civil, né? Sim. Um setor que precisa e carece ainda de muita informação qualificada, de relacionar saúde com bem-estar, com habitabilidade, e a gente precisa levantar essa causa, eu sempre digo. Então, aí em 2019, ela reúne e começam os estudos para a montagem da associação. O trabalho começa muito interno em 2019 ainda, muito de conscientização, análise de como montar a associação, o que fazer, quem chamar, quais são as outras empresas que podem participar. Em 2020, eles me convidam para assumir, havia o cargo de diretor executivo, eu me candidatei à vaga e eles me convidaram para assumir. A gente fez um plano diretor e daí começou um trabalho efetivo de analisar os públicos, os interesses, de montar a associação, de finalizar estatuto e de trabalhar efetivamente esse tema como uma causa social. Por que como uma causa social? Pela transversibilidade. Em todos os lugares, né, em todos os ambientes construídos pelo homem, tem essa questão do mofo, do bolor, da Sempre. infiltração, da umidade. Então a gente entende que é uma causa transversal. Aí nasce o movimento Construção Saudável. A gente tem um manifesto, a gente colocou isso como um manifesto social para que as pessoas possam entender o que é a gente e começamos a construir um movimento. Então ele nasce, ele é jovem demais, 4 anos ainda vai fazer, 2019 para cá, em que a gente começa a construir essa causa, essa temática junto à sociedade. Nossa, muito legal. Show de bola, né? Como que Sim. nasceu. E como que ele funciona hoje? Como que vocês fazem? Vocês atuam com instituições, com órgãos? Porque de início nasceu aí entre, pelo que eu entendi, fabricantes de químicos Isso. da construção. Da construção civil, as 4. E relacionados a boa parte deles com a impermeabilização, Com né? Fabricantes de impermeabilizantes. É verdade, a Mactra todos. também. A Mactra verdade. também, né? Tanto as duas multinacionais, que é a Viapol e a Sika, quanto as nacionais, a Vedacity e a Mactra. A ideia é a gente montar nós montamos um plano diretor, definimos os públicos, a qualificação dos objetivos. Então, tudo isso é muito necessário para que você não dê passo em falso. Então, a primeira atitude nossa foi montar um plano diretor. Para onde queremos ir? O que vamos falar? Qual é o nosso discurso? E para quem vamos falar? Por onde nós vamos começar? Onde é importante a gente atuar? Então a gente escolheu, em primeiro lugar, a imprensa, porque a imprensa é um disseminador de informação qualificada, então a gente precisa ter uma relação boa, dizer existimos. Quem vai nos ajudar a falar que existimos? Para quem existimos? Por que existimos? A partir daí, quem é um outro público de formação? A universidade. Então vamos falar com a imprensa, vamos falar com a universidade. A gente precisa chegar onde? No público, na plateia lá embaixo, na audiência. Então, ponto número 1, a gente ataca pela imprensa. Ponto número 2, a formação, as universidades. Então, você tem 2 pontos. Terceiro ponto, arquitetos e engenheiros, que estão nas obras, que estão nas reformas, né? Eu ia chegar nesse nível, porque assim, se tem algum trabalho específico para profissionais, para construtoras em si, profissionais que atuam realmente tanto no projeto quanto na execução das obras, Isso. Qual é o grande divisor de água do movimento? O cuidado de não se falar de produtos. São 4 empresas que eu acho que o fantástico dessas 4 empresas é trabalhar dentro da governança. Porque todo mundo sabe, mas são concorrentes, vendem o mesmo produto. Mas essa competência, essa clareza dessas 4 empresas de montar uma associação independente da concorrência, eu acho que isso é um modelo americano, inclusive, que tem muito nos Estados Unidos. Tem as associações americanas de impermeabilização, em que eles olham a sociedade, a comunidade. Eles trabalham por uma causa. Por uma em causa. comum, né? Não é só o produto. Então a gente tem como norma não falar de produto. A gente fala dos processos, da ciência por trás disso. Legal. As pessoas esquecem disso. Então, eu tenho imprensa, eu tenho universidade e eu tenho os arquitetos e engenheiros. Vamos atingir essas pessoas como? Mas o público principal ainda é o cidadão. Precisamos chegar no cidadão. Com quem que a gente vai falar? Com as entidades de classe. Então, você tem aí várias entidades de classe para conversar. Tem o IB, tem a Abramate e tantas outras. Que a gente precisa conversar. A Abramaco, a gente precisa conversar com essas instituições. Tem a Associação dos Engenheiros,
né? Você tem o CREA, os Sinduscom, CAUs da vida, CREA, né? CAU, que é eu chamo de CREA e CAUS, o caos do CREA e do CAUS. Vamos ser francos, né? A gente tem tentado um diálogo já há 2 anos sem resposta. Com essas duas? Com essas duas, o Nossa, CREA e o que CAUS. triste. Difícil, né? Difícil Vamos ter consciência aí, pessoal, que é então, importantíssimo. a gente já mandou carta, e-mail, sinais de fumaça, ligações e sem retorno. Mas as outras associações, como o Sinduscom e como a Associação de Engenheiros da Impermeabilização e outras associações, a Ecoimper, elas estão super abertas. A gente está desenvolvendo projetos. A Abramate, todas elas a gente tem algum tipo de atividade. Outra coisa importante, as instituições de impacto social, como a Digna Moradia, a Moradigna, a Bissum, que são instituições que trabalham nas pontas, né, das reformas em baixa renda. Então, trabalhar com eles. Como trabalhar? A gente precisa de produtos. E aí, o primeiro produto, vou mostrar para vocês aqui, a nossa cartilha da impermeabilização. Gostei, impermeabilização é saúde. É isso saúde, aí. aqui para nossa causa. Que, aliás, avisando para todo mundo que está assistindo a gente, é online e de graça. É só baixar, entrar no site www.construçãosaudável.org e baixar. A cartilha ela é extremamente didática. Olha, pessoal, informativa, didática, coloridinha, com números, com dados. Ela foi feita em parceria com a FAM, que é o Centro Universitário, né? Com a Dr. FAM, que é um centro médico também, IB, o Plano Nacional de Qualidade do Ar, a Abrava, nós fizemos em parceria com eles. Isso aqui foi lido por arquitetos, engenheiros, impermeabilizadores, médicos, para ter informação qualificada, tanto sobre a questão das patologias das edificações, quanto das doenças. Eu li a cartilha, né? E eu vi que tem bastante dados com relação à saúde, né? As pessoas que acabam tendo problemas respiratórios, outros problemas em função do mofo, da umidade, a qualidade do ar. E todos esses dados foram levantados junto com esse pessoal que se dispôs também a trabalhar pela causa. Foi uma pesquisa gigante que a gente fez no mundo todo para confirmação de dados. Então, quando a gente fala que tem 235 milhões de pessoas afetadas pela asma, foi uma pesquisa de dados. Tem, aqui no final tem toda a parte de referência, das fontes, não é da nossa cabeça. Então, quando você fala que você tem um déficit habitacional de 7,7 milhões, foi a Fundação João Pinheiro que nos deu esse dado. Então, são dados que a gente pesquisou. A questão médica, a equipe da Dr. FAM também foi responsável por Porque avaliar. É um número, assim, alto, né? A gente não imagina, assim, o quanto que impacta na saúde humana, né? O problema com a impermeabilização. Eu só queria te avisar que esses números... Foram de... Não, eles tem números bem recentes de 21, 22, mas imagine o seguinte, é como a gente está fazendo o censo. O censo tem casas que não abrem a porta para você, então você não tem como. Então, você trabalha com uma estatística. A gente acha, mais ou menos, que você tem um déficit de 10, 15% da numeração. Então, quando você fala esse número é maior. Que tem 235 milhões de pessoas no mundo afetadas pela asma, coloca mais 15, 20% em cima disso. Caramba. Porque tem lugares no mundo que as pessoas não chegaram para fazer a pesquisa e tem gente morrendo de asma, porque inclusive não sabe nem a doença que tem. Então, tem gente com sinusite em lugares que a gente não conseguiu acessar, porque a pessoa não tem acesso à saúde, não foi quantificada ou registrado o problema. Se você pensar que entre 10% e 15% desses números não estão registrados, os números são alarmantes. Demais. Alarmantes. Uma coisa que a gente achou erradicada no Brasil, a tuberculose. O último número, que é de 2019, tem quase 80 mil casos por ano registrados. Nossa. A gente está 4 anos sem registro desses números por causa da Covid, né? Provavelmente agora em 2023 vai ter um novo estudo. Sabe-se que esse número já deve ter duplicado, então pelo menos 160. Caramba. É muita gente, né? É muita gente. E aí você continua vendo a questão da despreocupação das pessoas. Né? A gente tem feito um trabalho de conscientização ainda muito pequeno, né? A gente é novo, a gente está começando a fazer os laços e as redes de informação. A imprensa tem ajudado bastante, a gente tem falado muito disso na imprensa, mas ainda é muito pouco. Muita gente precisa ser conscientizada. E principalmente a formação de plateia, ou seja, novos engenheiros, arquitetos, que entendam da seriedade do problema.
a gente fez uma pesquisa assustadora. Eu não sei como é que vocês vão reagir, mas assim, eu conversei com vários profissionais em obra, de engenharia e arquitetura. E a pergunta era, como é que você usa tal produto, o processo do produto? Você considera o que está escrito aqui? A resposta é, não, isso é coisa da indústria, eu uso como eu acho que eu quero. Nossa. Vamos lá? Aí está escrito 6 vezes a aplicação, ou o tamanho disso, tamanho daquilo, tem que ser assim, assado. Aí o profissional chega para o mestre de obra e fala assim, não, usa só 4. Quando chega no aplicador, é uma vez só. Só vai cortando, né? Vai vindo e cortando. Então, numa época em que a gente tem que pensar no valor da ciência, existe um químico por trás disso. Então, o que a gente bate também na associação é o valor da ciência. Não é só vender produto. A gente sabe que as empresas querem lucro. Não tem ninguém, nenhuma criança aqui de achar que é tudo perfeito, lindo. As empresas precisam de lucro. Elas precisam querem sobreviver, lucro. né? Precisa sobreviver, precisa vender produto. Só que assim, e ninguém inventa um uso de um produto. Tem uma equipe de químicos, engenheiros químicos, físicos, pessoas que estudam laboratórios onde são testados. E quando você desconsidera, e aí eu perguntei para um deles assim, mas você gostaria que a sua informação fosse desconsiderada quando você faz um cálculo? Não, é perigoso. Mas você está me dizendo que você está desconsiderando o que está escrito aqui. A controvérsia, né? Você entendeu? Ou seja, a sua opinião é poderosa, mas o químico que fez aquilo não é? Então a gente tem um problema sério de educação que a gente precisa mudar a cabeça das pessoas. E aí também tem a outra ponta, o médico. O médico faz a anamnese em cima do que você diz que está sentindo, mas ele não conhece a sua casa. E ele não faz nenhuma pergunta sobre o seu ambiente. Onde você vive. Então a gente também precisa trabalhar com a medicina para que na anamnese ela possa fazer questões mais... relacionadas também ao ambiente em que a pessoa vive, né? E aí eu conto para vocês o caso da Austrália, da australiana de 35 anos que iniciou um processo de demência. Nossa. E os médicos começaram a estudar, saíram em todos os jornais há um tempo atrás, por que ela sempre voltava e estava piorando, até que eles mandaram um assistente social na casa dela. E a assistente social desconfiou que poderia haver que o ambiente não era um ambiente adequado. Então, eles têm protocolos, né, de saúde, mas nesse sentido de visitação, descobriu-se uma infestação gigante de mofo, umidade e bolor, não de umidade, mas de mofo e bolor, na casa da pessoa. E aí entendeu-se que os remédios não fazem efeito, nada faz defeito, ela começa num processo de demência. Então, na Austrália agora, estão relacionando as questões de demência também com mofo e bolor. Olha isso. Olha onde está evoluindo para um nível mais... Porque a gente tem que entender que os fungos também evoluem. Verdade. Pior que é verdade, tudo evolui, né? Até os fungos. Até os fungos. Se um fungo preto ou um fungo branco, ele pode ter evoluído por uma série de outros fatores. Poluição ambiental, né? Uso de materiais indevidos, a poluição do ar. Sim. Então, pode ser que esse fungo também tenha se transformado e piorado. Porque, deixa eu só fazer um esclarecimento importante. Não é que o mofo e o bolor é o causador, ele é o agravador de um problema. Sim. Se você tem uma tendência à sinusite, à rinite... Ele potencializa isso. Ele vai potencializar isso muito. Então, assim, imagine o seguinte, 1,5 metro de fungo e bolor numa parede, de mofo e bolor, vai ter 1 bilhão de esporos sendo liberados. Nossa. 1 bilhão de esporos. Num ambiente que não tem ventilação adequada... Ixi, Isso vai virar um pandemônio para uma criança, para um idoso, que é o nosso público central. Esclarecer que, assim, quando nós 3 aqui estamos bem, com a imunidade alta, mas uma criança ou um idoso vai sofrer as consequências disso. E isso é cruel, ou seja, ninguém percebe. É como a tuberculose, ele não é causador de tuberculose. Mas um ambiente sem ventilação, onde há uma pessoa contaminada e tem infestação de mofo e bolor e umidade... Nossa. Isso vai ser agravado, potencializado à 10ª. Sim. Então as pessoas precisam entender que não é que ele causa, o fungo vai causar, mas ele vai agravar dependendo do ambiente onde a pessoa vive. Num país onde nós temos hoje 25 milhões de ambientes inadequados e mais 16 milhões de espaços insalubres, faz a conta. Porque é diferente.
O inadequado é você ter uma casa para 10 pessoas com 2 cômodos. O insalubre é além do espaço, você ter a infiltração, mofo, umidade, mais o quê? Mais 8 doenças, patologias que é a que vocês conhecem muito bem. Ou seja, além dessas 4 que eu estou falando, que é a umidade, o mofo, o bolor e a infiltração, a gente tem mais 8. Então você imagina, você chega num ambiente, eu vi fotos assustadoras de um quarto para bebês ou numa creche onde toda a parede estava mofada. Meu E as Deus criancinhas do céu. lá, Bebezinho. os bebezinhos da creche lá passando mal, com asma, com rinite, sinusite, É triste. fora as isso. alergias da pele, né? Eu mesmo, olha, esse caso eu preciso contar para vocês aí vocês estão assistindo a gente. Eu comecei a ter crise de sinusite 20, né? A gente trancado dentro de casa. Comecei a ter crise de sinusite uma atrás da outra e não vai no hospital, e é teleconsulta, e compra remédio, passa 5 dias, volta a crise de sinusite, começa a trabalhar no movimento, começa a conversar com os engenheiros das empresas. Um deles falou assim, será que na sua casa não está? Você está atacado de novo de sinusite? Eu tô aqui em casa, isso tudo no call, né? Tô aqui em casa com dor de cabeça, a sinusite tá mal. Ah, sua casa não tem mofo e bolor? Não, minha casa é maravilhosa, minha casa é linda, minha casa é Logo a minha perfeita. casa, eu tô Você né, tá na me acusando luta da minha aqui. casa, eu sou uma pessoa limpa. Olha a concepção errada de que o fato de você ter uma casa, ser uma pessoa limpa e limpar a sua casa, Não tem nada que a lá não ver. tem nada. É. Passados 6 meses, aí você começa, o país voltando à normalidade, você começa a fazer visitas, aí falei com um amigo meu que é engenheiro, não era das empresas, e falou assim, eu faço o seguinte, meu vizinho, eu vou ir na tua casa, você me deixa arrancar um pedacinho atrás do seu guarda-roupa embutido? Pode ser que tenha alguma coisa lá. Ele falou, não tem um negócio, um respirador? Eu falei, tem. Ele falou, eu puxo ali e a gente vê. Tava. Toda a parede atrás do guarda-roupa estava infestada. Nossa. Não tinha, engraçado, não tinha uma umidade, um vazamento na parede, mas na parede lateral, e aquilo espalhou. Quando eu mandei verificar, todo o meu piso da Também. sala e do quarto já estava infestado, porque não colocaram a manta correta em cima do piso de madeira para fazer colocar o piso de madeira. Caramba. Aquilo, cai água, vaza alguma coisa, aquilo começa a ficar lá. Estava todo o piso, eu tive que trocar piso, Contaminado. tirar tudo contaminado. E aí, desde quando eu não tenho uma crise de sinusite? Desde que eu reformei a casa. Menino, olha É, isso. Já Ou seja, pensou? E a minha casa é limpa, minha casa é cheirosa, eu limpo minha casa, porque na época da pandemia você não tem empregado, não tem nada. Eu não ia fazer minha empregada vir limpar minha casa, que é um horror, né? Não ia fazer isso com ela, eu mesmo limpei minha casa e tá tudo limpinho. Como é que eu vou saber que debaixo do piso a manta foi colocada errada? Né? Porque o piso de madeira você coloca É um polietileno, né? Uma alguma coisa, não manta. sei como é que chama. Polietileno, um plástico, aqueles plásticos mais grossos. Isso, e aí coloca o piso. Só que ali vaza a água, ele não tem nada, aquilo vai ficando lá parado. Nossa, gente. E aí descubro eu que na minha casa maravilhosa, linda, limpa, eu tava com infestação Tava com de. infestação. E não, era uma parede inteira atrás do guarda-roupa. Já tava Nossa. inteira. Só que como tem os respiradores, o poro vai saindo dali. Ele tava grudando aonde? Na roupa. Olha isso, já pensou? Eu tive que lavar toda Toda a a roupa. roupa é, do guarda-roupa. Tudo, Tirar tudo. tudo, lavar tudo. E já tava passando para debaixo da cama. Que perigo, hein? As camas box, você limpa, você não olha, às vezes, debaixo do. Você não olha nada ali. Quando você percebe, tá tudo limpo, tá tudo cheiroso, mas não tá. Mas não tá. Porque é invisível aos olhos. Então você não tá vendo os poros que você tá respirando. Tá na sua roupa e você não percebe. A sua roupa foi lavada com como é que fala? Maciante, tá Sabão em cheirosa. pó, maciante, cheiroso. né? Aí você coloca lá bonitinho no guarda-roupa. Só que Quando não você pensa. veste, tá contaminado. Tá contaminado, você Quando tá você vê, respirando já tem aquilo. os esporos de novo. Você tira e eles voltam. Você lava, limpou. Uma semana no guarda-roupa Tão já lá, foi. é. Então as pessoas precisam entender isso, que a gravidade disso. E ninguém percebe porque é invisível. E muitas vezes a pessoa ou a criança tá doente, não sara e não associa, né? Eu Sim. mesma Não não associa. associaria. É. E o mais difícil, assim, pro pessoal da classe A e B, um aviso importante. Se você acha que você tá livre do mofo, você não tá. Ninguém no bolor. está. E em lugares, assim, que é o que a gente está trabalhando. Você pega aquele Discover Home and Health, que é os programas de televisão daquele canal, quando se descobre amianto, mofo, bolor,
imediatamente a casa é evacuada para se tirar o mofo, tirar o bolor, Sim. tirar o amianto. Vem uma equipe, você tem que contratar uma equipe para fazer aquilo. Tem uma medição de ar. Eles medem o ar externo e o ar olha só, interno. para ver a qualidade do ar. Isso, para ver se a quantidade de esporos do ar interno for maior que o externo, a casa é evacuada. Aqui nós não temos isso dessa forma. A gente precisa criar protocolo. A gente tem o IBE, por exemplo, faz as normas técnicas de produto. Mas não existe no nosso processo de Anvisa e método um estudo mais completo. A gente precisa mudar isso e fazer com que, se descobriu infiltrações, tem que fazer a medição. De repente aquela família está sendo atacada. E a gente não pode esquecer que a gente tem um déficit habitacional gigante, 26 milhões de moradias inadequadas, 16 milhões de moradias insalubres. Ou seja, a gente tem muito problema da classe E à classe A. Não dá para dizer assim, não, é só de uma classe social. O mofo e bolor é como a morte, ataca todo mundo. Todo mundo. Não escolhe a uma classe, morte, né? uma Não Covid escolhe classe também, social. né? Não Todo escolhe mundo classe escolhe, social. né? Só que você pode pensar que às vezes você tá... mas a minha casa tem um forro X, em cima tem o gesso. E? Lá no canto do gesso tem lá às vezes não está aparecendo. As pessoas têm que entender que o que não é aparente não existe. Não é por isso que não é aparente que não existe. Existe. Existe mesmo. E uma dúvida, assim, a gente está falando bastante da concepção, da manutenção da edificação para evitar esse tipo de problema relacionado à umidade. Existe, o movimento fez alguma coisa nesse sentido também? Tipo, existe um problema grave já na edificação, tipo, uma orientação de como resolver, não só tecnicamente, mas essa limpeza, como garantir qualidade do ar, remover toda essa contaminação. Foi pensado ou feito alguma coisa? A carteirinha está aqui, olha. Legal. A gente tem aqui qualidade do ar, o capítulo 4, qualidade do ar nos ambientes. Gente, é olha claro, só. ele não é um passo a passo, tem que deixar claro. Ele é uma orientação. O que a gente coloca sempre? Procure um engenheiro, um arquiteto, uma empresa séria. Outro problema que a gente vê também, e, por exemplo, na questão, aqui tem umas dicas, olha, na última página tem algumas dicas importantes. Olha só. Então, uma delas, não pinte o calafete a superfícies mofadas, que é uma coisa que as pessoas fazem. Fazem sempre. Né? Verdade. Passa uma lixa e pinta. Você não matou o mofo, sinto lhe dizer. Continua lá, né? Maquiou ele. Maquiou. Então, tem uma mancha ali, passando cândida com bicarbonato e resolve. Passou ali. Verdade. Só que ele já emitiu milhões de esporos que está na casa toda. Porque às vezes o problema está no solo, né? Vocês conhecem muito melhor que eu. Deixa eu deixar claro aqui para os nossos ouvintes, eu não sou engenheiro. Eu sou um estudioso, tenho 3 anos, eu praticamente... Nem parece, né? Tá vendo? Eu virei um estudioso do tema. Já manja muito de impermeabilização. Tá falando melhor que muitos engenheiros aí, hein? Porque você tem a questão da tinta. Não, passa uma tinta que resolve. Quando a umidade vem do solo, é só passar uma tinta que resolve. Não é assim que funciona. Então a população às vezes é enganada também. Sim. Né? E o que mais tem, né? Produto antimofo. Não, funciona, passa por cima, a gente sabe. Dá umas espirradinhas assim. que mata. É muito mais sério, porque você tem que ir na causa do problema. Às vezes é um problema do solo, às vezes é um problema de umidade, é cano estourado, tem a ventilação que não é adequada. Não, é só você comprar aqui um ventilador de teto ou de parede e colocar aqui que resolve o problema. Não, eu diria que vai agravar, porque os esporos vão continuar saindo e esse ar vai espalhar mais esporos ainda pelo ar. Então, são detalhes. A gente não ensina. Por que a gente não ensina? Porque precisaria de um profissional. Então, hoje você tem as instituições de impacto social, como a Moradigna, Teto e outras que dão esse suporte. Né? O nosso papel é conscientizar, levar informação para isso, falar com os arquitetos, com os engenheiros, com os estudantes, com os médicos, para que as pessoas comecem a mudar. Falar agora, esse ano a gente quer muito falar com o governo para criar protocolos mais claros, né? Falar com o pessoal, agora a gente consegue uma interlocução para conversar na área da saúde. Que legal. Para a gente ver se a gente consegue montar protocolos sobre esse assunto. Assim, o meu papel é o papel de gerir a informação, qualificar a informação e levar para as pessoas. Quanto mais pessoas souberem da importância da impermeabilização, mais
consciência. Eu digo sempre, a indústria da impermeabilização, e vai de quem produz a quem vende, tem que parar de falar a palavra consumidor e falar a palavra cidadão. Por quê? Porque o cidadão não regateia. Ele está preocupado com a qualidade de vida, com a saúde, com o bem-estar. O consumidor, ele quer preço barato. Então, a gente precisa parar de falar com o consumidor. O consumidor, ele não quer saber de nenhuma informação. Então, a gente já se conscientizou que a gente não fala mais com o consumidor. A palavra consumidor foi abolida. Eu falo com o cidadão, dizer assim, você tem uma responsabilidade. Você vai baratear a sua obra? Senhor síndico, o senhor está barateando a obra, contratando qualquer tipo de pessoa e aceitando os produtos errados. O senhor é responsável pela saúde do seu prédio. Com certeza. Então, eu não estou falando com um consumidor que quer baratear. Com um cidadão, eu estou falando com um cidadão, com um ser humano que está ali. Que tem que pensar que, assim, você ter aí o agravamento da tuberculose, porque o ambiente é ruim, afetando, né? Como a gente viu com a Covid, a irresponsabilidade de muitas pessoas. Então, o que a gente quer trabalhar é isso. Não mais falar com o consumidor, com quem vai na loja comprar. Mas é o lojista também educado para a saúde. A gente teve algumas experiências agora falando desse discurso da saúde para o lojista. E foi muito legal, porque alguns disseram assim, eu nunca tinha parado para pensar no discurso da saúde. Para entender a relação da minha venda do produto com a saúde. E alguns falam assim, inclusive para minha família. Inclusive. Eu ia falar isso agora, aos meus colegas, né, de classe, e aos arquitetos também, aos engenheiros, aos arquitetos. A gente vem nessa luta mais na técnica, né, de durabilidade das construções, da segurança estrutural, e o quanto se preocupa com isso, né, de manter a edificação em pé, né, de não ter ali um acidente, um colapso. Poxa, olha isso aqui, né, para o pessoal que negligencia a impermeabilização. Eu acho que tem que realmente pensar como cidadão, como o Júlio colocou aqui. Então, pensa quando você estiver fazendo, economizando, que a sua família pode vir a morar ali, né? Um amigo seu pode vir a morar ali, a sua mãe, o seu irmão. Com certeza ninguém quer isso, né, gente? A gente quer preservar a saúde das pessoas, né? E se você imaginar que no plano, no projeto da obra, você vai gastar de 1 a 3% com a impermeabilização, é muito pouco. Se você for fazer isso depois. Vai ser de 20 a 30. Sim. Então, assim, eu vivenciei isso também, onde a minha mãe morava. Num belo dia de chuva, o encanamento todo, o último andar, né, não tinha nada em cima, mal feito, toda a parte da manta mal colocada, a espessura tinha que ser de tântara, era fininha que não cabia, era uma folha de papel. Ou seja, o mais barato, a mais simples, que não era para telhado, né, para laje, adequada para isso, foi colocada lá. O que aconteceu? O volume de água foi muito grande, estourou o encanamento dentro da minha casa, na parede, explodiu. Você não tem noção. Era um domingo à tarde, explodiu, a água entrou pela casa inteira, acabou com o piso. A casa toda. Estou falando do 12º andar de um prédio de classe média. Caramba. Aí você chama, o síndico vem, aquela coisa toda, aí se contrata uma empresa. Eu falo, cadê a empresa? Deixa eu ver a qualificação da empresa. Tá, tudo certo. Falei, eu quero acompanhar a primeira visita. Fui, porque eu já estava na área, entendendo o assunto. Você viu? Ele já sabe até os percentuais, gente. Aí eu comecei a conversar com o engenheiro que veio. Não, aqui a gente vai colocar... Aí eu falei pra ele, tá errado. Por quê? Porque antes eu liguei para um amigo meu numa das empresas e falei, olha, a laje é assim, ele me deu mais ou menos o que deveria ser feito. O rapaz, o engenheiro, me falou tudo ao contrário. Não duvido. Não, isso a gente resolve simples. Isso aqui não precisa a gente de vai fazer tudo isso. A barra da manta, 2 centímetros tá bom. Nossa. Pega a manta da laje mesmo, sobe 2 ali. 2 centímetros que tá bom. Você falou, não, de jeito nenhum. Jesus. Aí você fala assim, eu olhei pra cara dele e falei, olha, você desculpa, mas eu trabalho com isso. Você tá errado. Você não vai colocar 2 centímetros. É impossível 2 centímetros. Eu não sou engenheiro, eu falei assim, não sou arquiteto, mas eu sei que não pode ser 2 centímetros. Isso aqui tá errado. Ele ficou me olhando, sabe aquela cara de... Assustou, né? Assustei. Então, é isso que a gente está trabalhando na associação. Fazer com que esse indivíduo, esse cidadão, quando for fazer a sua reforma, a sua obra, cobre. Tem alguma coisa errada aqui. Olha, essa dobra, ela tem que ser maior. Você sabe que tem né, a gente começa a pensar assim, tem todo
uma razão, né? Aí a gente pensa, um engenheiro que muitas vezes tem a mínima noção de impermeabilização, de como se instala o impermeabilizante, de qual impermeabilizante utilizar. Aí entra naquilo que você falou, lá na educação, né, dos novos profissionais, nas universidades, que normalmente não tem nada sobre impermeabilização, né? Nem a técnica, quanto mais o impacto na parte social. Nós temos aí um problema sério na educação. Sim. Com a reforma das diretrizes curriculares dos cursos de arquitetura e engenharia, a impermeabilização foi banida. Eu pesquisei agora nas 50 maiores universidades do país. Fala disso, né? Bom, porque inclusive eu perguntei a temporalidade dedicada à impermeabilização. 2 horas aulas, são 100 minutos. Num curso de engenharia. 2 horas aula em 5 anos. Né? Jogam lá no meio da hidráulica lá. Ou da hidráulica, ou materiais de construção, ou no projeto construtivo. São as 3 disciplinas que tocam isso. Se você imaginar que cada uma delas fala 2 horas, ou seja, são 2 aulas. Meia manhã, ou meia-noite, ou meia-tarde. Muito pouco. Em 3 disciplinas. É impossível se explicar isso. Júlio, tem palestra que a gente não consegue fazer em 2 horas, dependendo do assunto que a gente vai abordar de impermeabilização. Né? Um assunto da impermeabilização específico. Você não consegue falar em 2 horas, o que dirá? Não, você consegue fazer um overview, assim, né? Como a gente fez, eu e a gente fizemos um overview sobre a impermeabilização e a saúde. Existe isso. Como um bate-papo. Foram 3 horas em que a gente conseguiu fazer um overview. Tinha a Sirene também, fomos nós 3. Que virou um módulo de um curso da Abrava. Que legal. Mas é só de introdução. Eu digo que é introdução à introdução. Sim, a introdução da introdução. É a introdução da introdução, porque assim, a gente tinha 3 horas para fazer um overview de várias coisas importantes, para que a pessoa dali comece a pesquisar e falar e buscar mais informação. Agora, se a universidade não mudar a forma de pensar, fica difícil, né? Fica difícil. Então, por isso que a gente atua tanto na universidade quanto com os profissionais. A gente tem buscado cada vez mais parcerias com outros engenheiros e arquitetos para falar dos assuntos, com os lojistas. Esse ano a gente vai focar muito no lojista, no arquiteto e engenheiro que trabalha nas lojas, que faz a orientação, que faz projeto. O projetista também é importantíssimo. Demais, para especificar já adequadamente. Isso, para especificar adequadamente. Lá na AE do Rio de Janeiro, quando eu fui lá agora, o ano passado, a gente discutiu muito isso, o papel do projetista na impermeabilização, o quanto é importante que ele não esqueça. E em segundo ponto, é o barateamento da obra, a gente precisa parar com isso. Né? As construtoras têm que ter uma consciência de que, assim, tirar o investimento da impermeabilização, a entrega aos apartamentos, tudo com rachadura, tudo com um ano depois, aí fica aquelas rachaduras começam a aparecer no prédio inteiro. Ou seja, existe um erro de concepção de cidadania. Verdade. É um barateamento da cidadania, da saúde. Ou seja, aí vamos lá. A gente tem um gráfico que eu quero mostrar para as pessoas aqui, que eu gosto muito, que a gente criou, que é a cadeia do problema. Eu vi. Isso aqui, pessoal. Entendam Onde bem. começa, né? Aonde começa é onde termina. É importante que vocês entendam isso. E geralmente começa na falta de um projeto adequado. Depois nós vamos para onde? Aqui, o danos à estrutura, a infiltração, o dano à estrutura, a umidade, mofo e bolor. Você vai para a questão da qualidade do ar, que está péssima. Aí começam as doenças respiratórias, que as pessoas não ligam essas duas coisas. Doença respiratória e que lá o primeiro projeto, o projetista errou, a casa não foi construída adequadamente. A estrutura pode estar comprometida. E ainda vem o impacto na saúde das pessoas. Eu vi algumas reportagens das casas construídas, esqueceram do solo só. Só isso, simples assim. Não, isso é tão cruel que alguns parques de São Paulo são entregues sem o sistema de escoamento de água. Então chove e a água vai para a rua. Eu não vou citar aqui nomes, porque assim, desses parques, mas eu estou vivendo isso. Você olha, chega no parque, cabo de uma chuva, todos os barros do parque caíram na rua, estão na rua. Aí está assoreando as ruas dos parques. Ou seja, como você entrega um parque, uma praça... Sem uma drenagem, né? Sem a parte de drenagem, sem a bacia hidrográfica pertencente à área. Só aí que você começa a ver que não tem uma preocupação básica. É para quê? Para baratear a obra? Pois é. Só que agora a manutenção disso vai ser 3 vezes mais cara. Para arrumar isso, vai parar, vai fechar o parque, vai fazer um monte de outras coisas. Ou o prédio... Aí vai aquela obra interminável no prédio para arrumar as vigas todas, para fazer não sei o quê. Isso é um problema sério. Sim. Então, assim,
investe um pouquinho mais de tempo, de dinheiro, às vezes não é tão, às vezes é tão pouco. É tão pouco. É tão pouco em vista do risco e da dificuldade que você vai ter depois, né? Além da questão financeira, toda essa questão de parar o prédio, interditar, das pessoas morando. Nossa, pelo Não, amor isso de Deus. acontece nos escritórios, tá? A gente não tirou os escritórios, nem as fábricas. Isso acontece dentro de fábrica, dentro de escritório. Você chega numa Faria Lima, se a gente fizer um estudo paulista da qualidade do ar externo e dentro, sabe? Fora a manutenção de ar-condicionado. O pessoal do Verdade. Plano Nacional de Qualidade do Ar e da Abrava sempre fala, não, a gente não faz a manutenção. Não faz a manutenção porque é cara, mas o custo disso para a vida das pessoas que estão trabalhando naquele ambiente, e se você for ver, não é tão caro assim você fazer uma manutenção correta. Desde que o projeto de instalação seja correto. Então, é verdade. Você tem um projeto de instalação errado, você tem a manutenção mal feita, você tem aquela coisa, vamos fazer a limpeza uma vez por ano. Gente, um ar-condicionado limpo uma vez por ano é o caos. Eu tive uma amiga, e olha que isso há anos, hein? Quando eu trabalhava lá em 2010, eu acho. E eu lembro que ela ficou mal, ficou internada mais de uma semana com pneumonia. Aí não conseguiam matar a bactéria. E quando ela voltou, a gente perguntou, nossa, mas o que aconteceu com você? Você estava tão bem, você, assim, ficou internada por tanto tempo e ninguém descobria. Ela falou assim, olha, o último médico que me avaliou, que conseguiu resolver o problema, falou que está relacionado ao ar-condicionado. Ela falou, aqui da empresa. Inclusive, eu quero mudar de sala. Falou, quero que faça manutenção, não quero. E já penso. E eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, a menina quase morreu. Por conta de uma manutenção. Absurdo, né? Total. Ele barateia o cidadão. Barateia o cidadão. Mas você vê, a própria empresa também teve prejuízo, porque ficou com uma funcionária afastada, Sim. 15 dias internada. Você sabe que isso é um grande problema, o absenteísmo das empresas, causados por sinusite, rinite, asma, Olha só. alergias. É um absurdo. São 4 coisas que, assim, o absenteísmo... E, assim, muitas vezes é a mãe que falta porque o filho está com problema. Então, é na casa. E muitas vezes é o funcionário com algum tipo de alergia da ventilação que não é adequada na empresa. E aí você tem uma rinite, a cara inchada, deformada, você vai fazer o quê? Você tem a asma que você não consegue respirar, você vai ficar trabalhando, e aí não descobre a causa. E a pessoa toma remédio, antibiótico, anti-inflamatório, e não... Foi o meu caso. Sem O que contar eu que isso vai tomei de acabando com a antibiótico- imunidade da pessoa também, né, Júlio? O que eu tomei de antibiótico em Não tá escrito. 2020, eu praticamente tô uma fábrica de... Já é uma indústria Eu sou uma farmacêutica. indústria farmacêutica, que era uma crise atrás da outra. Então, assim, vai se vender menos remédio, as pessoas vão ficar as crianças vão ficar menos doentes, os idosos. Um outro lugar que também tem muito problema de mofo, bolor, infiltração, as casas de repouso de idosos. Nossa. A gente quer, no futuro agora, fazer um trabalho de visitação e diagnóstico. Eu montei um projeto com a FAM, que é um projeto de extensão universitária, onde um grupo de alunos vão visitar. A gente começa pelos Centros Hemofílicos de São Paulo, vai ter uma visita lá desses alunos, eles vão montar um diagnóstico para ver se tem Legal, problema hein? estrutural, se tem problema de mofo, umidade, infiltração. A gente vai catalogar as 12 patologias principais, se tem, eles vão fazer o estudo, inclusive, de como resolver o problema, e aí nós vamos contactar parceiros, indústrias de engenharia para fazer a reforma nessas instituições. O que a gente percebeu? Às vezes é uma coisa simples de resolver e que pode melhorar a qualidade de vida. Eu sempre ressalto, quando a gente criou o movimento, a gente pensou em 2 fontes. O Pacto Global, né, que tem da ONU, Sim. e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o 03, que é o bem-estar e saúde. Então, a gente está muito aliado a esses dois, ao pacto com os itens 7 e 8, que é o assumir responsabilidades e levar informação qualificada. E o ODS 03 do bem-estar e saúde. A gente precisa. Então, por isso que eu falo, quando eu falo das empresas, essas 4 aqui, elas foram além na construção civil. Esqueceram a concorrência e entraram num processo educativo, que é muito difícil. Sim. Você esquecer a concorrência, Sim. né? São 2 multinacionais, a Sika e a Viapol, e 2 brasileiras. Esquecendo a concorrência, pensar na cidadania. Isso sim é propósito, isso sim é vocação. Mas eles vão vender produto. É uma consequência de um trabalho social. Isso é no mundo todo, em todas as categorias. Então a gente tem que precisar parar um pouco esse negócio. Não, mas porque a empresa... Não, tá fazendo um trabalho, tá gastando dinheiro com a educação ambiental. Com certeza. É melhor do que não fazer nada Sim, com e certeza. querer só o lucro. Então eu tô investindo uma parte do que eu
faço para levar informação para as pessoas. E aí a gente tem feito várias parcerias de conscientização. Eu tô amando fazer esse trabalho. A gente já sabe, eu já sou engajadíssimo nisso. Sim. E ao longo desses anos, Júlio, que você tá há 3 anos lá e já tem 4 o movimento, né, praticamente, como que você tem visto o mercado, assim, pro público que vocês já começaram a trabalhar, já fizeram esse trabalho de conscientização, como que tem sido a aceitação do mercado como um todo, assim, visto esse movimento? Olha, por incrível que pareça, o primeiro impacto é como você começou no começo. Que susto, não tô entendendo. Eu fiquei com a Você cara falou assim, como mentira! assim? Eu Quando falei, a gente- tem certeza? 235 milhões? 235 milhões de asmáticos no mundo e 30 milhões no Brasil. Olha isso, gente. 22 milhões de pessoas com rinite no Brasil. Eu não lembro de todos os números, mas sinusite também está em torno de 25 milhões de pessoas que são Muita afetadas no gente Brasil. Gente. Eu tô falando de números do Brasil. E números registrados pelo SUS, tá? Se a gente pensar o que não Que é nem você registrado... falou, As pessoas que muito não mais- conseguiram atendimento médico, Ou né, que que- não registraram. ou que vão em hospitais particulares, aquela coisa toda que tem um convênio que às vezes não registra tudo. É muito mais gente envolvida nessa história aí. Eu fui um inocente útil, não sabia que eu tava na estatística. O inocente útil. Eu tava na estatística e não sabia. Então a gente tem que pensar nisso. O que eu vejo que o primeiro impacto é sempre Assustador, né? assustador, que as pessoas não conseguem ligar o A com o B. Depois elas começam a pensar na vida delas. É muito engraçado. Verdade, eu já comecei a lembrar da minha casa, Não, da casa da minha família. olha, isso aconteceu nos congressos de engenheiros e arquitetos que eu fui, o que é mais assustador. Quando você acaba de falar, o próprio arquiteto me fala assim, cara, lá em casa eu fiz uma obra, então a mulher reclamou, não sei o que lá. Eles começam a lembrar primeiro de si mesmos, depois da família, depois família, do dos amigos, trabalho, dos do amigos. trabalho, Puxa, agora que eu consegui ligar. O lojista, por exemplo, que me vira para assim, nunca imaginei esse discurso seu de falar de doenças respiratórias e com os produtos que eu vendo, com as pessoas que me procuram, eu nunca falei isso. Tem gente que fala e... A gente eu nunca associou, né? Nunca associou, ficou distante. Tá. E médicos? Falou assim, cara, eu vou ter que fazer perguntas sobre o ambiente mais profundas. Não é só, você tem alergia a alguma coisa? Não. Ah, muito obrigado. É um movimento que envolve a cadeia geral. É. A cadeia de cidadania. É isso. Que aí o médico chega lá, o cara fala assim, olha, eu tô com uma eczema, que eu tô com não sei o que lá, tô com umas coceiras. Aí ele fala, você tem algum tipo de alergia? Não. Você comeu alguma coisa diferente de ontem pra hoje? Comeu alguma coisa? Você tem alergia a medicamento? Não. Aí passa a pomada, o cara passa a pomada, tá. Apareceu aqui, aí ele volta. Então, agora tá desse lado de cá. Você já imaginou que na sua casa você encostou num fungo, tá lá encostando, Ninguém né? pensa nisso. A sua gente, cama pode estar infestada de fungo. Eu sei que tem gente que vai ficar com ódio de mim, mas a sua cama pode estar infestada de fungo. A pessoa nem dorme à noite, vai chegar lá, Vai tirar trocar. tudo. E eu vou dizer uma coisa, não adianta trocar os lençóis que no dia Porque eles seguinte... permanecem lá. Eles estão no ar. Eles são resistentes. São resistentes. Então, verifica direitinho, sabe? Muita coisa pode ter na sua Assim, casa. Quando você chegar hoje na sua casa, pode ter 1 milhão de esporos na sua cama. Gente, olha só. Fora o que você respirou durante o Sim. dia. Nossa. Ô, Júlio, mas tem sido receptivo? Assim, você sente que o pessoal tem dado... tem sido receptivo para receber, tem dado importância. Eu sei que o susto faz a gente pensar, porque eu acho que Você com começa tudo, a pensar, né? vai Você começa a puxando, ficar, né? nossa, meu Deus, eu fiz isso. Então, o susto já é aquele impacto inicial que você falou. Até aí- dentro das empresas de impermeabilização. Imagina. Pra vocês terem uma ideia, a gente acabou de fazer 3 exposições agora. A gente fez dentro de uma universidade, no Parque Augusta, na Consolação, e fez no Centro Esportivo Jalisco. As pessoas estão assim, estarrecidas. Quando as pessoas viam, porque tem um painel fotográfico só com números. Então a gente ficava lá algumas horinhas para ver a reação das pessoas. Tinha gente, meu Deus, Jesus, o que é isso? Olha esses números. As pessoas assustadas e vinham, queria saber mais. Aí, como é que eu fico sabendo da cartilha? Aí, a gente no QR Code da cartilha. Foram 13 mil pessoas assistindo as exposições. Que legal. E 13 mil pessoas estarrecidas, enlouquecidas, querendo saber mais. Dentro da própria empresa, quando a gente começou a falar isso dentro das empresas, as pessoas ficavam assim...
Não, tá. Nossa. Faz aquela cara assim, oi? Tem certeza disso? Nossa, será? Aí as pessoas começam a olhar a sua casa, né? Eu tenho certeza que quem estiver assistindo o programa... Que não vai terminar, não vai esperar nem terminar o episódio. Vai já vai olhar começar. a casa inteira, vai começar. E, Vai olha, ficar caçando atrás do vou dar um aviso guarda-roupa. pra Puxa você a que tá aí. cama, guarda-roupa, Olha, tudo. Olha, sabe que... Não, e é engraçado que a pessoa não considera. Às vezes tem aquela coisa meio esbranquiçada na base da cama. Quem comprou uma cama box com corino, olhe bem a sua cama box, levante bonitinho e veja por dentro assim, aquele corino meio esbranquiçado, como se fosse um... Aquilo lá, minha senhora, meu senhor, é mofo e bolor. E o senhor está... Porque aquilo ali não é só uma mancha. Aquilo ali são esporos que estão sendo jogados no Que ar, podem né? prejudicar e É muito um a sua fungo, saúde. aquilo ali, né? Outra Dormindo coisa... com esporos. dormindo com o inimigo, não, dormindo com esporos. É. E a pessoa respira aquilo ali, Meu Deus. né? Aí grudou na cortina. Mas eu limpei. Só que ele liberou que tá na cortina. Se só não limpar tudo. Mas onde é que tá o problema? Chama um especialista. Né? Para poder minimamente saber se aquilo lá vai melhorar. Mas tem só uma manchinha no teto do banheiro. Essa manchinha, do tamanho desse caderninho aqui, vai soltar milhões de esporos. É claro, se tiver uma boa ventilação, tudo vai estar lindo. Se tiver uma boa ventilação, o ar vai levar. Mas não tem uma boa ventilação. Aí Ainda mais piorou. banheiro. Banheiro é É. bem difícil ter boa ventilação. Não, nos apartamentos de hoje em dia, que tem aqueles banheiros que só tem aquele negocinho em cima. Aquela ventoinha. Que só. fica aquele barulho Ventilação infernal. forçada lá. Então. Não tem uma janela. Aí você fala, como sobreviver a isso? No meu apartamento não bate sol. Jesus, te ilumine. Não tem ventilação, não bate tem sol. Realmente só tem. Você mora, convive com os fungos Não, ali, com pra você tudo. ter uma ideia, tem uma obra perto da minha casa, que um prédio está subindo. Os 3 primeiros andares de um lado, a distância para a parede é de mais ou menos 1,5 metro. Então, tem a varanda aqui, 2 metros, vai. E não bate sol. Nossa. O que se a impermeabilização não foi bem feita, o que Piorou. será desse morador? Piorou, Dá nossa. até pra criar uma série de filmes. Dormindo com esporos, É. vivendo com então, esporos. Minha vida. Minha vida com esporos. Minha vida de esporos. Então, dá milhões de coisas que podem Sim, acontecer. é. Só que as pessoas, então, o cidadão precisa ter um mínimo de informação para ele Sim, cobrar. com certeza. Né? Chegar Verdade. na obra. Você está comprando um apartamento novo? Chega na obra e verifica, pergunta sobre a impermeabilização, como é que vai ser feita. Com certeza. Porque você imagina, os profissionais que estão na obra não tem essa consciência, né? Não faz essa associação. É que nem você falou, imagine o cidadão que vai viver ali. Eu Realmente vou ensinar é importante. um truque para o cidadão. Comprou um apartamento novo? Pede para ir lá em cima, lá no teto. Olha A manta. a manta, Vê se não tá com 2 centímetros. Veja se tá com 2 centímetros, você sabe que você vai ter problemas. Lá é a dica que eu dou para você que tá aí vendo a gente. Vai lá no alto do prédio, mas aonde fica lá que é a parte externa mesmo. Pede pro síndico zelador abrir e olha a posição da manta. Se tiver 2 centímetros de manta, tem alguma coisa Coisa errada em errada. todo o processo. Você sabe que eu tenho um amigo todo feliz, ele vai contar, nossa, comprei um apartamento, não sei o que e tal, todo feliz. Eu falei, que legal, que andar, cobertura. Eu falei, nossa. Tipo, a gente que já conhece os BO fala, meu Deus, torce pra você não ter problemas. Então, a minha dica de hoje pra você é, comprou um apartamento, ou se você já tá morando num apartamento, fala com o zelador, vai lá em cima, abre a portinha e vai pro lado de fora do telhado. Olha a posição da manta. 2, 3 centímetros, tem algo errado. E se tá errado, essa coisa básica Imagine o resto, dessa né? viradinha da manta, filho, tem coisa errada pelo prédio inteiro, que você vai Imagine o descobrir. restante. Procura outro empreendimento. Se não comprou, nem compra. não E se comprou, ainda já tá morando, verifica isso. Isso é a grande dica. Em algum momento vai dar problema no seu telhado, vai ter infiltração, Com vai ter qualquer certeza. coisa. Porque assim, eu digo que sempre é o básico, é a análise básica, né? Se a pessoa se erraram já no básico, né? Imagine o restante. Não, é Outra coisa também, outra dica, vá do lado de fora, no jardim, e olhe o prédio. Se tiver subindo uma coisa escura, assim, esverdeada, pode ver que seu sonho
Tem alguma coisa subindo ali de umidade pelo chão. Já tem alguma coisa errada ali te Vai na contando uma garagem, história. dá uma olhadinha na sua garagem, na parte, você tá no 2S, no 3, no último Nossa. andar, e olha, você começa a ver uma coisa esverdeada, as bolhas, tem coisa errada no processo de impermeabilização. Outra dica, os subsolos que tiverem aquelas paredes lindas e maravilhosas em PVC, aquele fechamento em PVC, né? Nossa, se tirar, cai pra trás. Só o cheiro, né? Não, o cheiro e o show de horrores que tem atrás disso. E geralmente o subsolo não tem ventilação adequada. Nenhuma. Então, eu tô lá no prédio que eu moro, tem lá o segundo subsolo, a síndica tá enlouquecida lá, porque ela sabe que vai ter um problema de um prédio antigo, que tá todo cheio de bolinha já, e tá ficando escuro a parte de baixo. Tem alguma coisa de umidade aqui subindo do solo que não foi bem feita. Aí, pessoal, muitas dicas. Tratem-se como cidadãos. Todos somos cidadãos. Nem só como consumidor. A cidadania é um aspecto da vida que a gente tem que levar muito a sério. Com certeza. E as pessoas que acham que cidadania é você contribuir com a ONG. Não, cidadania é você pensar no produto que você compra, na contratação correta de uma empresa, em valorizar o trabalho dos outros, né? Da ciência. Verdade, sim. Porque a gente tem que valorizar a ciência, e se tá uma coisa escrita, a gente tem essa mania. Tem que respeitar, né? Respeita, né? Você já percebeu que, assim, as pessoas só vão ler, principalmente essa parte de produto, a gente que trabalhou na indústria, quando deu problema. Deu errado. Deu errado, aí ela vai lá pegar a ficha técnica e fala, ai, deixa eu ver aqui, que eu... Né? Não, aí você pergunta, como foi feita a utilização? Não, eu comprei a tinta, é que nem tinta de ambiente externo e interno. O cara comprou uma tinta interna e ele pinta o ambiente externo, porque é mais barato. Aí não quer que dê problema. Vai dar problema. Então, é isso que quando a gente fala de cidadania, não é falar do produto, compre pro não. É para você prestar atenção no que está sendo feito. Mas é mais barata a tinta pro ambiente interno do que a do ambiente externo. Tá, só que ela não é para usar aquilo. Você tem uma tinta impermeabilizante. Você vê muita propaganda agora de impermeabilizantes, assim... é só comprar e passar. Passar por cima que tá tudo resolvido. Você compra e você mesmo faz. O compra e faz. O problema é uma coisa simples, que você pode fazer o compra e faz, ou é um problema mais sério? Conversa com alguém que sabe do assunto, né? Com certeza. Contrate um especialista, né? Liga nas empresas, na indústria. A indústria tem o saque para orientar, para informar. Júlio, mas o pessoal é pobre e não tem acesso. Tem lá as instituições de impacto social que estão se espalhando, onde você consegue comprar hoje materiais a baixíssimo custo. Baixíssimo custo. Você compra... Como é que funciona? Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe. Uma instituição de impacto social. Então, eu pego na sua obra materiais que você não vai utilizar mais. Em vez disso virar lixão, que a gente tem um problema hoje, 60% do lixão de São Paulo é de material de construção que foi jogado fora. Gente. Que está lá Mas a construção gera muito resíduo. Então, essas instituições vão lá, pegam esse material, o que é aproveitável, coloca no espaço de venda a 5, 10, 15 reais. Uma boa dica para o pessoal aí. Você tem várias hoje instituições de impacto social que estão vendendo produtos e não são produtos quebrados ou produtos que não podem ser usados. São materiais que tiram de uma casa que as pessoas não querem usar. Às vezes tira um vaso sanitário com uma boa limpeza, deixa lá na cândida, arruma bonitinho, o vaso está intacto para colocar naquele outra casa. E por um preço que um vaso sanitário bom está custando R$1.500. Você vai pagar 50, 60 reais. Então, você tem um aspecto da cidadania muito importante, que é o de não gerar resíduo. Sustentabilidade, pensar no meio ambiente. E você falou a palavra que eu queria falar. A gente está muito preocupado. Você falou, porque a preocupação com as estruturas. Perfeito. A segunda preocupação com a sustentabilidade, com os recursos, não gerar lixo. Mas o ponto de lança, que é a saudabilidade, as pessoas estão esquecendo. A saúde. Exato. Então, se fala muito de sustentabilidade, mas e a saúde? É verdade. Né? Então, a gente tem que... E aí, quanto mais lixo eu tenho, mais rato eu tenho. Mais doenças. Mais doenças eu tenho. Então, é uma cadeia que não pode ser quebrada, mas é uma cadeia que começa com o pensamento de cidadão e não de consumidor. Exatamente. Tem gente que faz uma obra da casa, retira tudo e joga na caçamba. A caçamba joga no lixão. E acha que da caçamba vai desaparecer assim, E às vezes com uma ligação para uma moradigna, para uma Bissum, para uma digna engenharia, você leva tudo isso para um local onde as pessoas vão poder ter acesso.
É uma porta velha, é um vaso velho, é uma pia velha, Isso é legal. é um armarinho velho, Uma ótima dica, viu? né? Então, aquilo vai ser para pessoas que não tem como comprar um vaso sanitário que tem uma descarga XYZ. Hoje em dia, tem gente que não sabe, mas tem vasos sanitários que são uma nave espacial, né? Você senta, aperta o botão, água quente, água Sim. fria, a escovinha, tudo vai acontecer ali. Aquece o assento. Aquece o assento, né? Aí sai aquele plástico que gira. Então, que custa 3, 4 mil reais. Sim. Você não precisa de um vaso daquele, que vai para um hotel chique. Mas você tem um vaso mais simples que está sendo vendido a 50 reais que você pode comprar e instalar na sua casa. E lá tem pessoas que podem dar orientação. Geralmente, no caso, por exemplo, da Bissan, tem a... Oh, meu Deus, minha mente está tão... Eu nem falo nada. Esqueci você o nome viu, né? dela, a Vanessa. A Vanessa vai estar lá, com a equipe dela vai dar orientação, vai explicar. No caso da Digna, lá em Mato Grosso, tem a Evelyn. Então, assim, são pessoas, tem o pessoal da Morar Digna também, tem vários projetos hoje que dão esse suporte. No Recife tem a Arquitetura do Bem, que dão essa orientação, tem os arquitetos que vão, de alguma forma, ajudar, são voluntários, né? Eu queria muito, meu sonho é colocar isso aí com estudantes se voluntariando dentro dessas instituições de arquitetura de impacto social para fazer essa orientação nas casas. Isso seria legal, porque eles procuram tanto adquirir experiência, né? Muita gente acaba se formando até sem ter um estágio, Sim. oportunidade de um estágio. E olha, vai estar aprendendo e fazendo um bem imenso, né, ao próximo, à sociedade como um todo. Isso é bem legal. Vivenciando um aspecto da vida que nos transforma em seres humanos melhores. Amanhã, quando ele for fazer a obra dele, ele vai pensar 2 vezes, né? Antes de contratar impermeabilização. Vai ter um pouco mais de ciência. Vou contratar mas- projeto, vai lembrar da situação das pessoas. E onde vocês ele viram que é uma trabalhou. cadeia que precisa estar amarradinha, né? São elos que precisam estar bem Verdade. fortes para poder a gente mudar, por exemplo, a educação dentro das universidades, que precisa criar projetos de extensão dessa sim. monta, como esse que eu estou fazendo com a Faculdade das Américas, que eu acho que vai ser fundamental. Aliás, quem estiver me assistindo de outras faculdades, é só me procurar. Isso Eu que eu tô ia aberto. falar agora, né? Como tem sido essa evolução com as universidades. Porque a gente precisa realmente educar, que é uma coisa que a gente... Muita coisa que você falou hoje é muita coisa do que a gente vem batendo nos nossos episódios, né? A falta de conhecimento das pessoas, educação mesmo, disciplina, colocar como disciplina nas Sim. universidades, né? Trazer essa galera jovem, né, para todo esse movimento, Para essa mudança. para ter esse pensamento de movimento e construção saudável, que não é só construir, né? Vai muito além. Vai né? além de Vai tudo muito isso. A gente tem aí um slogan que é impermeabilização é saúde, mas a gente pode criar muitos outros. Sim. Não é só E principalmente as pessoas participando, entendendo o que a gente está falando. Exatamente. Sim, se, por exemplo, cada universidade pegar 6, 7 ONGs para, durante o ano, fazer o diagnóstico, propor uma solução, só refaltando, é só me procurar. Eu tenho o projeto, qualquer universidade que queira na área de arquitetura e engenharia, a gente monta o projeto, eu dou orientação de como fazer isso, para a gente ter mais gente envolvida, mais gente Sim. querendo fazer alguma coisa, querendo mudar esse país, fazendo uma informação. Então, por outro lado, a gente tem aí equipes que vão trabalhar com o governo para criar protocolos, fazendo parceria com outras instituições. São várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Tem que abrir várias frentes, né, Júlio? Pra Falando com o todo mundo, lojista, Tem que falando com o ampliar. arquiteto, engenheiro, lojista, o balconista que vai vender, né? Para não falar assim, esse aqui é mais barato, compra esse aqui. Esse aqui você faz uma vez, tá bom. A gente tem que parar com esse negócio de achar que tá fazendo um bem. Porque no fundo você tá fazendo um grande mal. O cara trabalha com aquilo. Ele fala assim, leva esse aqui, mas não precisa usar da forma como tá, não. Também é outro problema. Eu fiz esse teste na reforma da minha casa. Você foi comprar, tipo, perguntou o que você ia usar. E a pessoa, tem esse, olha, esse aqui é muito bom, mas ele é caro. Você pode usar esse aqui. Mais barato aqui. Ele é mais barato, você usando uma vez, resolve tudo. Eu fiz esse teste na minha reforma também. Aí eu deixei ele falar. Aí quando ele terminou, eu falei, então, tá errado. Eu trabalho nessa área. Tem 13 anos só. Nossa, e a cara dele, hein, Gi? Aí ele ficou, não, mas é que eu falei, não, você tem que ensinar da forma correta. Correta. Né? Esse produto, ele faz isso, isso e isso. Esse daqui, ele faz isso, isso e isso. Então, mas ele nunca parou pra ler. Não. É. Mas eu ainda falei pra ele, depois dá uma lidinha na caixa pra ver. Dá uma lida pra você ver lá o que é, onde pode aplicar, onde não pode. Porque o que eu vi fazendo um cliente oculto nas lojas? Eu tenho um problema X. A pessoa chega, eu falo assim,
Ah, ele está explicando um problema que a resolução não é aquilo que ele tem para vender. E ele fala assim, não, esse aqui resolve o seu problema. E você fica de olho, você fala assim, não resolve, gente. Por que ele está fazendo isso? Ele não quer, ele não deixa de vender, É a comissão dele. Né? Ele tem um lado que a gente tem que entender, que eu gosto que as pessoas entendam bem. Existe uma pessoa que precisa daquela grana, que precisa trabalhar, que precisa vender, que ele é cobrado por metas. A empresa está cobrando meta dele, ele tem que bater a meta dele. E existe o cidadão. Você tem que trabalhar com as duas coisas. E como é que você exerce a sua cidadania? Lê. Faça Lê a sua direitinho. parte. O produto que está lá, que você vai indicar para a pessoa, serve para aquilo mesmo? Vai lá e faz assim, olha, é assim, assim, assado. Foi muito engraçado, eu fui comprar um chuveiro. Esse é ótimo. E no meu apartamento existe uma barra, que é a barra do alicerce ali, que não tem como você colocar um chuveiro quadrado. Tem que ser, você compra o cano e ele vai ficar um pouco fora, porque não tem como. E eu explicava, porque eu levei a foto. Não, mas aqui esse aqui você consegue torcer. Moço, não consegue torcer. Não tem como. Você tá entendendo que não tem como virar? E ele falando pra você que tinha. Não, você compra o adaptador. Eu falei, se eu comprar o adaptador, ele vai ficar, o chuveiro vai ficar torto, vai jogar água na parede. Eu tenho que levar esse aqui. Eu quero mais. E também era mais barato, porque por causa disso, não, se você levar esse, você manda quebrar, não, lá é a viga. Aí ele queria que você quebrasse pra instalar o chuveiro. O chuveiro. Oh, meu Deus. E eu achei, virou uma graça, eu e minha irmã, a gente ria, porque a gente começou a rir, porque eu falei assim, pronto. Ele queria falei, tanto eu só vender. queria um chuveiro, vou ter que quebrar a parede, a a estrutura parede. pra instalar o chuveiro. Falei, Já vou ter que do céu, fazer uma reforma, uma reforma no meu pra banheiro. instalar o chuveiro. Não, você imagina eu quebrando a viga, tirando o azulejo. Meu Deus Só pra do instalar o chuveiro. Não, mas Meu esse Deus. aqui, ó, de girar. Eu falei, então, não tem como girar. Não, mas você leva o adaptador maior. Eu falei, então, mas vai ficar torto, o chuveiro vai ficar assim, ó. Ele não vai sustentar. Ainda tava justificando ainda. Não, isso aqui é de cobre, isso aqui vai... Você compra um cano mais... E ele justificava que, assim, depende da pessoa, a pessoa compra. Sim, e ela não vai usar aquilo, ela vai voltar na loja para trocar. Vai. Então, a gente precisa Triste, fazer um né? trabalho hoje educativo. Também é importante que o lojista, o balconista, receba essa informação. A gente está lançando um projeto esse ano, que é o Projeto Lojista, justamente para educar, com cartazes educativos para colocar nas lojas, com material informativo, com palestras, para a pessoa entender, olha, tá, vai vender muito mais se você tiver um discurso mais correto. Sim. E não esse discurso do leva e tenta resolver. Aí a pessoa compra, o que ela vai fazer? Aquilo custou caro, ela vai falar pro arquiteto, pro engenheiro, quebra ali. E pelo contrário, né? Você vendendo da forma correta, a pessoa vai sempre te procurar. Você faz esse jogo de empurra uma vez só, né? A pessoa fala, aquele ali só quer vender, só quer vender. Não volto mais para comprar com ele. É isso Não mesmo, vai para outra loja, vai para outro lugar. É. E começa essa destruição da cadeia de cidadania. Que a gente tem que ter uma capacidade de começar a pensar diferente, né? Com certeza. De que atitudes mudam o futuro. Com certeza. Com certeza. Né? E de todos nós, né? De todos Verdade. De todos nós. Senão fica muito chato. Muito legal. Gostei Muito demais bom do nosso também. bate-papo. Assim, que nem eu falei, pra mim... Acabou? Foi, Tava bom foi, demais. tava. Uma Quero mais, pena. parte 2, Teremos né, parte Júlia? 2. Eu quero falar horrores, eu gosto de falar. Vamos angariar pessoas, né? É. Quando a gente for divulgar o nosso podcast, deixar lá os contatos, Isso, chamar, por fazer favor. chamada de Sim, universidades, Isso, sim, a né? universidade Marcar o quiser pessoal. implantar o projeto de extensão, associações de classe. estamos abertos a todas, Cal e CREA, por favor. A gente tá querendo Respondam uma aqui. parceria com vocês, seria um prazer ter vocês na associação. Não paga nada, tá? Vocês não precisam se preocupar, não tem que pagar nada. É só Ó, mesmo pessoal desenvolver. A gente também está com uma pesquisa para profissionais e para a sociedade. Está no nosso Instagram e no nosso Facebook e no nosso site. Por favor, senhores engenheiros, arquitetos e pessoas da construção civil, entrem lá, respondam a nossa pesquisa. Isso vai ser importante. Você vai perder 10 minutos da sua vida para ajudar a gente com dados importantes, com números, com conhecimento, para a gente poder criar novas peças, mais informação. Então, são 2 pesquisas para a sociedade em geral. Você vai no Google Doc, tem um link, clica, abre, são 20 perguntas, rapidinho responde. Engenheiros e arquitetos e pessoal das obras em geral também pode entrar lá, é um linkzinho simples, responde, vai ajudar bastante a associação a melhorar a cartilha, melhorar os materiais.
Provavelmente em março, abril, a gente está lançando uma propaganda sobre impermeabilização Que legal. em algumas redes de TV também para conscientizar. Aquilo que você me show, perguntou, o hein? que a gente está fazendo. E rádio e TV, estou em negociação com as TVs, porque é a parte do merchandising social, né? Então não tem custo, para educar as pessoas para falar, olha, mofo e bolô pode matar. Pode matar. Sim. Né? Para as pessoas acordarem, né? E a gente conseguir alertar de que assim, não é uma brincadeira, não é, é Não para é. vender produto, é para as Não pessoas é. acordarem. Os próximos estudos envolvem demência. Então, É muito sério o isso, ambiente gente, com muito mofo e grave. bolô causando demência, como assim? Lá na Austrália já tem estudos sobre isso. A gente tem buscado estudos no mundo todo que comprovem doenças e a relação do ambiente construído do mofo e do bolô. Muito mais coisa está surgindo aí ainda. É que tem outros idiomas, sei lá, que eu nem falo. Tá em mandarim. Russo, mandarim, né? Então, a gente está tentando aí ver outros estudos para poder ter mais comprovação científica. Os dados que a gente tem já são alarmantes, já são dados pesados, tem na cartilha. E, por favor, acessem o site www.construçãosaudável.org e download da cartilha. Não custa absolutamente nada para você, cidadão. Isso aí, pessoal. Já baixei a minha. Eu também. Já fiz a minha lição de casa. Essa é minha, vocês não vão querer não, tá? Ô, Júlio, e nas redes sociais, como que a gente encontra o movimento? Instagram? Instagram e Facebook é o mesmo, é Movimento Construção Saudável. Show. Tem sempre uma informação no nosso Instagram, tem sempre um dado novo, alguma coisa que a gente informa sobre mofo e bolô, sobre saúde, tá lá. Se você tiver a pessoa que, olha, eu tenho um dado de uma pesquisa que eu estou fazendo, você é engenheiro, arquiteto, fazendo mestrado, especialização, e tem dados interessantes e quer publicar no nosso Instagram, a gente também, ou no nosso Face, entre em contato com a gente vai conversar, ver. Eu não pago nada, que a gente não tem dinheiro para pagar. Mas a gente publica, olha, você tem uma síntese de um estudo que você está fazendo de especialização, de mestrado, doutorado, tem a ver com impermeabilização e com saúde. Não pode ser só dados técnicos. Isso não nos interessa. É a relação sempre de cidadania, saúde e impermeabilização. Se você faz pesquisa nessa área e quer publicar alguma coisa, alguma informação, a gente coloca o teu crédito lá, a informação de fulano de tal, aí a parte de criação é nossa, a gente cria, você fala como é que você quer a informação, a gente coloca no nosso Instagram e no nosso Facebook também. E logo, logo a gente vai ter uma newsletter também para colocar mais informação. Então, eu diria o seguinte, eu sou uma criança de 3 anos de idade caminhando para me tornar uma associação efetiva em todo o Brasil. Então, o videocast de vocês vai ser visto em todo o Brasil. Mas eu moro aqui em Roraima. Não há problema, você entra em contato com a gente. Se você tem o estudo, tem a informação da sua universidade, está fazendo sua graduação, mestrado, doutorado, especialização, e tem dados que você quer compartilhar, que são seus, entenda bem, Sim. né? Isso Porque aí. Seus, que você é o autor e que você gostaria de publicar em forma de Instagram ou de Facebook com textos. Lembrando, veículo, Instagram e veículo são para frases curtas, Facebook é um pouquinho maior. Sim. No nosso site a gente aceita o seu artigo com até 2, 3 laudas para as pessoas lerem, a gente publica também, tem lá a parte de artigos, é só entrar em contato com a gente está aberto a publicar o seu material sobre mofo, bolô e a relação com saúde, as patologias das edificações. Muito obrigado, eu amei estar aqui com você. Nós amamos. De aprender tanta Eu coisa falo que nem um legal. condenado. E nós duas falamos a muito gente pouco fala também, pouco aqui, né? Então, Obrigada de verdade pelo seu tempo, Que disponibilizar o seu tempo aqui com a gente. Foi um prazer. De trazer mais consciência, né, para nossa classe, para os cidadãos, né, não para os engenheiros e para os arquitetos. Exato. E, pessoal, é importantíssimo. Sigam aí o movimento, né? O que a gente puder ajudar, conte conosco também, compartilhamento de informação, né? Maravilha. Sim, com certeza, Estaremos- nas nossas redes. Estaremos aqui. Vou mandar o link das pesquisas para vocês compartilharem mesmo. Ótimo. pode mandar. Isso, que aí Por quando favor. for o episódio, a gente já deixa o link também lá na legenda, né? Para o Isso. pessoal ir, quem for assistindo já vai respondendo também. Ótimo. Tá Amém. bom? Muito obrigada por estarem conosco em mais esse episódio. Gi, seu contato nas redes sociais, @engenheira Gisele com I Azevedo. @menezesma e @engenheiras notáveis. Isso aí, YouTube, pessoal. Spotify, ouçam, acompanhem, curtam e compartilhem. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!